aonde nós paramos? Qual foi o último tema? O tema abordado anterior foi a salvação pela graça. Em todo o tempo, a salvação sempre foi pela graça. Os patriarcas no Antigo Testamento, nós vemos ali, foram salvos pela graça, pela misericórdia de Deus. No Novo Testamento, a salvação continua sendo pela graça de Deus. E pela graça nós somos salvos por meio da fé, e isso não vem de nós, ele é um dom de Deus. E mesmo no tema de hoje, o tema do santuário, continua ainda esse tema, essa ideia da salvação. E a salvação não depende de quem está fazendo o trabalho, mas depende de quem está perdoando, de Deus. A salvação sempre vem pela graça. E o verso que eu peguei aqui como principal, né, foi esse. O mais importante que nós estamos tratando é que nós temos um sumo sacerdote, como este, que se assentou à direita do trono da majestade nos céus, serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo, erigido pelo Senhor e não por seres humanos. Está no livro de Hebreus, Hebreus 1 e 2, 8, verso 1 e 2. É interessante que aparecem aí duas expressões bem que eu destaquei aqui, né? Um sumo sacerdote. O que é um sumo sacerdote? E também aqui, santuário no verdadeiro tabernáculo. Nós, ao discorrer do tema, nós vamos chegar ao detalhe, né? Mas o sumo sacerdote como este, que se assentou à direita do trono da majestade, é o próprio Cristo, Jesus. E o verdadeiro tabernáculo, erigido pelo Senhor, está aonde? No céu. Então, essas duas expressões ali marcadas são nosso tema de hoje, o que a gente mais vai tratar aqui. Então, só por esse verso nós sabemos que existe um santuário no céu. O verdadeiro santuário, um tabernáculo, não erigido não construído, né, por seres humanos, mas pelo próprio Deus. E vamos então à primeira pergunta aqui. Qual foi a orientação de Deus dada a Moisés? Então, só relembrando aqui antes de entrar diretamente, né? Moisés vinha conduzindo o povo pelo deserto. Haviam saído do Egito. E Deus ele faz uma orientação direta. E nós vamos ver qual foi essa orientação. Êxodo capítulo 25. O verso 8 e também o verso 40. Bom, Êxodo capítulo 25, verso 8, e ele diz assim: E me farão santuário, e eu habitarei no meio deles. Deus falando com Moisés. E o verso 40, como diz: Atenta, pois, faça conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Deus ele faz para Moisés um pedido: construam para mim um tabernáculo. Qual que era o plano ali de Deus para esse tabernáculo? Habitar, estar junto com o povo. Deus ele pede: olha, eu quero estar totalmente junto, estar com todos, todo esse povo. Mas Moisés, tem um detalhe, viu? Você tem que fazer igual ao modelo que eu estou te passando. Que modelo? O modelo que ele recebeu no monte. Mas modelo de qual? Do verdadeiro tabernáculo. Então, o tabernáculo que Moisés constrói tem uma base. E a base principal é o modelo que está no céu. E isso fez toda a diferença ali, porque através desse modelo, o povo conseguia ter uma noção do plano que Deus tinha para a salvação de todos. Um plano da salvação.
através dos símbolos ali destacados no santuário. E aqui nós podemos ver, né? Existem então 2 santuários. 2 santuários. Um santuário no céu, o verdadeiro tabernáculo, que Deus erigiu e não um ser humano. E depois, para que Deus pudesse se manifestar, para que o povo pudesse entender de forma mais clara o seu trabalho, a sua atuação, Deus fala, então me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. E aí nós vemos então um modelo terrestre, dado por Deus a Moisés. Moisés, construa. E aí Deus dá como se fosse uma maquete, né? Alguns tamanhos, especificando vários detalhes ali do que teria naquele santuário. E o mais importante seria então a presença de Deus. Depois que Moisés terminou de construir esse tabernáculo, esse santuário, o que aconteceu? Abra sua Bíblia aí, já está em Êxodo capítulo 25. Vamos ver o verso... Na verdade, a gente vai ler o capítulo... Só um momento. Êxodo capítulo 40. E o verso 34 em diante. Então, vamos já imaginar que o santuário já foi terminado. E ali, então, Moisés e o povo estão olhando para aquele tabernáculo terminado. Veja aí o que diz aí. Êxodo capítulo 40, 34. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Veja só, Deus falou, me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. E Deus realmente fez isso. Assim que estava terminado, a nuvem desce e a glória de Deus, ele enche todo aquele lugar. Verso 35 diz, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. 36 diz, quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até o dia que ela se levantasse. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Então vamos voltar aqui um pouquinho, né? A presença de Deus, ele enche o tabernáculo. Moisés não podia nem entrar, porque a glória de Deus se manifestava ali. E o texto diz mais 2 coisas legais, bem importantes para nós refletirmos. A nuvem ficava constantemente em cima do acampamento. O povo morava num deserto é quente. E a nuvem, é tão gostoso quando você está no sol quente, vem aquela nuvem, né? Dá aquele frescor. O povo vivia num frescor, pela presença de Deus sempre com eles. E à noite ocorre o oposto. À noite, no deserto, é extremamente frio. E Deus também se manifestava de noite com um fogo. Aquela nuvem se transformava em fogo e o povo era aquecido. 40 anos vagueando no deserto, se não fosse a presença de Deus, com eles, quantos teriam sobrado? Dos animais, das crianças, dos jovens, dos idosos, e quantos por 40 anos peregrinando? A presença de Deus era constante com eles. E isso é uma coisa bem marcante, porque podemos dizer que Deus realmente estava no meio do seu povo, os acompanhando, os ajudando.
E o povo adorava, o povo louvava, mas Deus queria estar junto. Vamos ver uma outra parte importante? Como era o santuário? Vamos ter uma breve visão assim? Vamos voltar no capítulo 25. Não vamos ler o capítulo todo, mas nós podemos ter uma ideia dos títulos aí, o que fala a respeito do tabernáculo. Então, o capítulo 25 tem já o início ali falando as ofertas para o tabernáculo. Quando Moisés pede, olha, tragam o que vocês têm, ouro, tragam, eles usaram também bronze, tragam, eles pedem então ofertas. E o povo leva bastante das ofertas. Já no verso 10 ali tem um outro título, diz, a arca do concerto. Então tinha uma arca. Nós vamos estudar ainda esses móveis. O próximo título que eu vejo aqui, o propiciatório, que é a tampa em cima daquela arca. A mesa dos pães asmos. O castiçal de ouro. O capítulo 26 fala as cortinas. O templo, o tabernáculo também era feito com cortinas, não é? Ele era pelo fato dos israelitas serem nômades, estavam sempre mudando de lugar, o tabernáculo precisava ser desmontável e fácil de transportar. Então, utilizava-se cortinas que o cobria. No 26 ainda, um título ali, no verso 15 diz, as tábuas, como eram as tábuas para a construção desse tabernáculo. O próximo que eu vejo, o próximo título é o véu do santuário. O véu do santuário separava os dois cômodos, né, que existiam dentro desse santuário. O capítulo 27 diz, o altar de holocaustos. Como era o altar? O pátio externo. O capítulo 28, ele vai tratar um pouco, já não diretamente do santuário, mas de quem oficiava no santuário, os sacerdotes. Como que eram as roupas dos sacerdotes, as vestes sacerdotais, como eles deveriam se trajar. Deus preocupado com cada detalhe. Por quê? Porque é um modelo, existe um perfeito. Quando olhasse para aquele modelo, devia lembrar, tem um perfeito no céu. O povo deveria lembrar-se que Deus estava com eles. O capítulo 30, ele traz mais ali alguns móveis. O altar de incenso, no verso 17 fala da pia de cobre. São esses aí os que nós vemos, né? Então, eu enumerei aqui algumas palavras-chave para nós lembrarmos, né? Existia então um pátio externo, existia também um compartimento, aí depois dentro, né, do santuário, o lugar santo, e um outro lugar chamado Santíssimo. Existiam vários móveis que eram de madeira, revestidos de ouro. Existiam também dois móveis ali do lado de fora, no pátio, o altar de madeira coberto de bronze e a pia totalmente de bronze. E também existiam 10 cortinas e um véu de separação entre esses cômodos. Vamos dar uma breve olhada, assim, um visual de como seria, né, basicamente, o santuário. Temos então o pátio externo, onde ficava um altar de holocaustos e a pia, os dois de bronze, né? E ali na tenda, a tenda da congregação, existiam ali no primeiro compartimento, no primeiro cômodo, né, a mesa de pães, existia o candelabro e o altar de incenso. E o lugar mais ao fundo, né, o lugar santíssimo, a arca da aliança, que tinha o propiciatório, a tampa, né, e sobre ele 2 querubins de ouro, de onde Deus se manifestava, de onde Deus aparecia. O que é conhecido na Bíblia como a Shekinah, a presença visível de Deus nesse lugar. O santuário, ele tinha algumas
alguns rituais. E como o povo faziam esses rituais. Vamos ver quais os principais rituais desse santuário. Êxodo, nós já estamos em Êxodo capítulo 29, o verso 38 e 39. Vamos só relembrar um detalhe. Vou voltar aqui um pouquinho. Nesse primeiro compartimento aqui, no pátio, na verdade, nesse primeiro ambiente, alguém chegava com um sacrifício, chegava com um animalzinho para sacrifício, e era um pecador arrependido. Ele falava ao animal, ele colocava a mão na cabeça do animal e fazia ao Senhor uma oração. E nisso, simbolicamente, seus pecados eram transferidos para aquele animal. Vamos agora para o outro, onde é o ritual, né? Êxodo 29, verso 38 e 39. Ele diz assim: Isto, pois, é que oferecerei sobre o altar 2 cordeiros de 1 ano, cada dia, continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã, e outro cordeiro oferecerás pela tarde. Então, já existia, coloquei até um asterisco, o pedido de perdão pelo pecador arrependido. Existiam ofertas também que o povo trazia, ofertas de alimentos, de comidas mesmo, né? Mas, dos rituais que existiam o primeiro, que é o sacrifício diário. Continuamente, um animal morria, de manhã e outro à tarde. Um cordeiro de manhã e um cordeiro à tarde. Era todo o tempo. E é interessante que a Bíblia fala que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E também há uma menção dizendo que é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Toda vez que nós pedimos o perdão, né? Toda vez que cometemos um erro, um cordeiro, simbolicamente, acaba sendo morto, o próprio Cristo, né? Ele está pagando, ou quando ele morreu, ele pagou apenas uma vez, mas simbolicamente ali, morrendo o cordeiro, Jesus estava sendo sacrificado. O cordeiro simbolizava o próprio Cristo. Então, existia o sacrifício diário, todos os dias, manhã e tarde. E há um outro ritual, o ritual que acontecia uma vez ao ano, está em Levítico capítulo 16. Vamos lá para Levítico 16. E esse ritual acontecia uma vez ao ano. No título diz assim: o dia da expiação, entre aspas, entre parênteses está escrito perdão. O dia da expiação era o dia do perdão, ou como os judeus mencionam, né? Yom Kippur. Acontecia uma vez ao ano. Então, se existia um sacrifício todos os dias, naquele dia, agora o dia da expiação, acontecia só uma vez ao ano. O sacrifício diário, os sacerdotes faziam. Só que o dia da expiação, apenas o sumo sacerdote fazia. Vamos dizer que é o principal sacerdote, né? O sumo sacerdote. Era o que fazia esse ritual. E esse ritual todo era para purificar. Veja só, Moisés recebe de Deus um modelo de um santuário, para servir de um exemplo, de uma orientação de como era como era o perdão, como que era a salvação. Tanto que a gente viu a salvação pela graça, né? Não era o pecador que fazia alguma coisa para ser salvo, mas já estava naquele que fazia, tanto morria, né,
quanto fazia expiação pelo pecado. Vamos ver o próximo slide aqui. Nós temos alguns dos móveis e alguns dos detalhes aqui. Vamos falar um pouquinho. O altar do holocausto é onde morria o cordeiro diariamente. Estava lá na frente, no pátio do tabernáculo. A pia de bronze representava também uma purificação. E todos os móveis apontam para o próprio Jesus. A mesa com os pães dentro do tabernáculo mostra a provisão da palavra de Deus. Também o candelabro mantinha-se as luzes sempre acesas. E o altar de incenso. E eu fico imaginando e vendo os detalhes importantes. Tudo apontando para Cristo. Cristo é o sacrifício, é onde acontecia o altar de holocausto. A pia de bronze, Cristo é quem nos lava, nos purifica no batismo, né? Por isso a água ali. Vemos a mesa dos pães, Jesus diz, eu sou o pão que desceu do céu, pão da vida, né? As luzes, elas, além de lembrar e representar a luz, Jesus, a luz do mundo, né? Também o Espírito Santo. O altar de incenso, Jesus é aquele que intercede por nós, né? A oração dos santos representava a oração dos santos subindo. E Jesus ali intercedendo até pelo povo, podemos considerar. E a Arca da Aliança. A Arca da Aliança ficava no compartimento onde apenas o sumo sacerdote entrava. E ali se apresentava diante de Deus, fazendo ali o pedido de perdão, fazendo a expiação pelo pecado. Onde Cristo entra como um mediador entre o pecador e o Senhor, né? Nosso Deus. Um pouco ali das vestes sacerdotais. O sumo sacerdote tinha, então, vestes de linho, era uma veste especial para aquele dia, né? Ele usava ali um colete. Nesse peitoral haviam 12 pedras representando as 12 tribos de Israel. E cada detalhe em sua roupa fazia menção, né, de certa forma, ao próprio sacrifício de Cristo, a forma como Cristo nos salvou, como nos purificou. E no detalhe aqui, só para comparar, o serviço diário, então, acontecia no lugar, no pátio, e os sacerdotes também entravam no lugar santo para ali oficiar, para ali fazer os seus trabalhos junto às mesas, à mesa dos pães, manter as lâmpadas acesas, manter o altar com incenso sempre subindo o aroma ao céu. E o serviço anual, como nós vimos aqui em Levítico, representava uma limpeza completa. Porque logo no início eu mencionei, um pecador orava, pedia, confessava seus pecados ali, à frente do animal, e aquele animal morria no lugar do pecador. O sangue, simbolicamente, agora contaminava o santuário, então o pecado era transferido para o santuário. E agora, no ritual anual, no Yom Kippur, nesse dia da expiação, o dia do perdão, acontecia mais uma etapa, né, nesse trabalho. O sumo sacerdote se vestia, o sumo sacerdote separava um novilho, ele fazia ali então um sacrifício pedindo perdão por si, pela sua família. E também existia um detalhe importante, só o sumo sacerdote podia entrar no lugar santíssimo uma vez ao ano. Também se escolhia, isso tudo está em Levítico 16, se escolhia 2 bodes, apesar de no desenho estar um clarinho e um escurinho, na verdade não se sabia qual ia ser um ou outro nesse momento, um ou outro no quê? Eles lançavam sortes, faziam qual vai ser o bode que vai ser sacrificado e qual bode que vai ser levado ao deserto. Eles faziam essa sorte. E nisso,
o bode que fosse escolhido para sacrifício era sacrificado. Esse bode, ele representava o sacrifício expiatório de Cristo. Um pouco desse sangue era juntado com o sangue do novilho. O sumo sacerdote entrava no tabernáculo, ia até o lugar santíssimo e aspergia um pouco desse sangue sobre o altar, sobre a arca. E ali, aquele ritual era feito como um símbolo de que o templo, agora aquele santuário, estava sendo purificado. O pecado de todo o povo, acumulado até então, ali era perdoado. Mas por que era perdoado? Porque agora todos os pecados eram transferidos para um outro bode. Para o bode emissário, o bode Azazel, o bode que era enviado para o deserto. Então, lembre a dinâmica, né? O pecador vem com seus pecados. Ele confessa. O pecado vai para o tabernáculo. Fica no templo, no tabernáculo. No dia da expiação, agora o pecado é retirado do tabernáculo, do templo, e é enviado para um outro bode. E o bode é levado para o deserto. E lá ele morre, sem água, morre no deserto. Que representação é essa? É por isso que nós mencionamos que faz relação até com o estudo número 8, o milênio, que Apocalipse capítulo 20, Satanás ficará preso num deserto. Quem ainda não viu, não está nos assistindo, pode voltar no estudo número 8 e verificar também esses detalhes. Mas, basicamente, Cristo morre pelo pecador. Cada um que pediu perdão, e o Cordeiro de Deus morre, Cristo morre. Os pecados de todos são acumulados. E hoje, nós podemos dizer, né? Todos os pecados têm sido acumulados em qual santuário? O terrestre não existe mais. Todos os pecados estão sendo acumulados aonde? No tabernáculo do céu, em que Cristo entra como agora um sumo sacerdote. Tanto que foi um primeiro dos versos que nós vimos, né? Temos um sumo sacerdote sentado ao trono da majestade no céu. Mas quando todo esse trabalho do sumo sacerdote Jesus Cristo no céu for feito, for realizado, quando tudo isso terminar, Cristo volta a essa terra, mais um dos estudos, né? A volta de Cristo. Quando Cristo volta a essa terra, e então os pecados de toda a humanidade são transferidos agora para o outro bode. O bode emissário, o bode Azazel, que representa o próprio Satanás, que vai pagar pelos pecados que ele fez com que todas as pessoas estivessem cometendo. Basicamente, esse é o ritual, né? Então, como eu mencionei aqui embaixo, né? Havia o sacrifício contínuo, o pecador oferecia o sacrifício e os pecados ficavam no santuário. Uma vez ao ano, havia o sacrifício do bode expiatório, o perdão no lugar santo era levado até lá, no lugar santíssimo, e depois o outro bode era levado ao deserto para morrer. Um breve resumo, então, do que nós vimos até então. O verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não homem, como está em Hebreus 8, verso 2. Mostra a realidade celestial e a sombra, uma figura, um modelo que acontecia na terra. Nós vemos que Cristo é o nosso sumo sacerdote, intercedendo por nós. E nós vemos que no santuário terrestre havia um sumo sacerdote também, Arão. Arão representava nesse momento, nesse contexto, de forma didática, né, o sumo sacerdote que é Jesus Cristo. Mas como diz o Cordeiro perfeito, né, como diz em João 1, 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
O próprio Jesus morreu em nosso lugar. A sombra, né, um sacrifício do animal, um sacrifício imperfeito. Por quê? Porque sangue de animais não pode purificar pessoas, não pode pagar pecados. Os animais morriam no lugar do pecador, mas era apenas um exemplo, porque a realidade estaria por vir, o Cordeiro perfeito. No verdadeiro santuário do céu, e o outro menciona o santuário literal no deserto como um exemplo, né? Tudo isso para apontar o quê? A expiação, o perdão, o julgamento e intercessão eterna que existe pelo nosso Senhor Jesus, né? E aqui na sombra, né? Acontecia assim todo ano, mas era apenas temporário, simbólico, para nós entendermos, até hoje, entendermos todo o sacrifício que Cristo fez em nosso lugar. Eu gostaria de ler novamente esse verso, foi o primeiro, mas agora no contexto geral, né? O mais importante é que nós estamos tratando, é que nós temos um sumo sacerdote, como este, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo, erigido pelo Senhor e não por seres humanos. Nós temos um sumo sacerdote. Agora esse texto faz ainda muito mais sentido, né? Fazendo uma pesquisa, pela internet mesmo, eu notei que existem, sim, pessoas em outras religiões cristãs que entendem o tabernáculo, o santuário israelita, mas só existe um detalhe. Vemos que o autor de Hebreus, nós identificamos como o apóstolo Paulo, mas nós vemos o autor de Hebreus mencionando assim: temos um sumo sacerdote no verdadeiro tabernáculo, no céu. Nós cremos, uma das crenças fundamentais adventistas do sétimo dia é que Cristo ministra no santuário celestial. Mas na cristandade em geral, eles estudam o santuário, mas o detalhe é que fica apenas no contexto de hoje. Vocês são raça eleita, sacerdotes, sacerdócio real, apenas no contexto de hoje. Mas veja só como começa, né? Hebreus 8:1. O mais importante que estamos tratando, o mais importante que estamos tratando de tudo isso, do santuário, desse ritual, dessas sombras, de tudo, o mais importante é que nós temos um sumo sacerdote. E ele está no céu, intercedendo por nós. Ele está à direita do Pai. Quem está mais? Apenas Ele, apenas Cristo, né? E um detalhe importante, vamos ler um próximo verso. Diz, vamos abrir a Bíblia? Romanos 8, verso 34. Romanos 8, 34. Diz assim: quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Cristo, ele intercede por nós. E mais um verso, 1 Timóteo, verso 2, capítulo 2, verso 5. Nós estamos falando de um intercessor, de um sumo sacerdote. E aqui fala de novo, mais uma vez, né? Para assim deixar bem claro de que não existe nenhum outro homem, nenhuma outra pessoa intercedendo entre Deus e o ser humano. Diz assim, 1 Timóteo 2, verso 5. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, né? Apenas um intercessor, o nosso sumo sacerdote. Precisamos então nos colocar
diante de Deus, tanto agradecendo por esse sacrifício que fez em nosso lugar, porque era para nós morrermos, mas Cristo vem e morre em nosso lugar. E nós podemos também chegar com confiança a esse Deus que está intercedendo por nós, que cuida de todos os detalhes para que a nossa salvação seja garantida. E eu gostaria de convidar aqueles que nos assistem até, esse estudo foi um estudo assim, passado um tanto quanto rapidamente, pelo tempo que nós temos. Existem muitos, mas muito mais detalhes, então convido, cada um que está nos assistindo, pode baixar o estudo completo em PDF, escaneando o QR Code, e assim aprofundando-se ainda mais. Por exemplo, uma pergunta que nós podemos descobrir nesse material. Quem da Bíblia em visão viu o templo de Deus e a arca no céu? Pelo menos, na verdade tem mais do que um, mas ali o estudo vai mencionar uma pessoa que viu a arca da aliança, o santuário de Deus no céu, em visão. Qual acontecimento marcou o fim do ritual do santuário terrestre? Por que ele não está mais em vigor hoje? Que evento marcou o fim desse ritual? E a posição dos móveis tinha um formato com um significado especial. Estudando o material, você também pode encontrar que formato especial era esse e o que representava, Espero que sua decisão hoje seja... Eu creio que existe um santuário no céu. Eu reconheço que Jesus Cristo é o único mediador entre eu e Deus. E eu aceito Jesus como o meu Salvador, a fim de que seja absolvido no julgamento final. Deus esteja nos abençoando. Mais uma vez, convidamos quem está nos assistindo para inscrever-se no nosso canal, para ter mais informações como estas. Se tiverem dúvidas, por favor, entre em contato conosco. Estamos à disposição para ajudar com outras passagens bíblicas, se forem necessário. E o próximo estudo é uma continuação ainda, praticamente, vai ser sobre o juízo. O que a Bíblia fala sobre o juízo e as suas fases de julgamento.